E aí, quando me ligaram em dezembro de 2020, de 2020, em plena pandemia, eu falei, eu topo. Ah, mas é para trabalhar viajando, tal. Fiz 5 horas de teste lá para entrar na consultoria. 5 horas de teste, falei, cara, eu vou para cima, não quero nem saber. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Meu nome é Dani Ismel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. E o nosso convidado de hoje tem uma história de reviravoltas, desde a vida pessoal até a vida profissional. Sabe aquele momento que parece que uma nuvem negra parou na nossa cabeça e tudo começa a entrar em crise? Pois é, no caso dele foi uma doença descoberta em relação à esposa, no momento em que ele estava desempregado e teve que voltar a morar com a sogra. Só por aí você já tira uma história bem difícil, porém ele se levantou e começou a se reconstruir, investindo, ajudando as pessoas com o coaching, virando um consultor de gestão de negócios, né? E depois, em outro momento, também, novamente, veio uma crise familiar. E, de novo, ele se reinventou e conseguiu dar a volta por cima. Então, é sobre essa história de grandes reviravoltas, de se levantar, de se reconstruir, sendo muito resiliente, que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo, Fernando Maia. Olá, Dani, tudo bem? Muito obrigado por essa introdução maravilhosa aí, né? Desistir não é uma opção, né? Isso aí. Fica tranquilo, Fernando, que eu tenho certeza que essa história, quantas pessoas, né, não passaram por momentos assim parecidos que vão se identificar. Então, você decidiu empreender há 7 anos atrás, né? Na realidade, eu trabalhava no ramo corporativo, né? Sempre trabalhei em grandes multinacionais. E mais ou menos ali em 2015, 2016, eu comecei a querer ingressar no mundo digital, né? Então comecei ali meio que criar um canal no YouTube, criar meu canal no YouTube. E aí eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal e liderança. Então na época eu fiz curso de coaching, eu fiz cursos com os professores da Universidade de Ohio. Inclusive, foi por causa desse curso que eu acabei perdendo o meu emprego, vamos falar assim. Era uma oportunidade única ali, né? Onde eu me via, e eu já estava prestes a casar, né? E foi engraçado que eu falei, na época, cheguei lá pro pessoal da empresa e falei, existe um curso que vão vir os professores da Universidade de Ohio, vai ser uma semana inteira, das 8 da manhã às 9 da noite. Acabei que indo pro curso, né? E aí depois disso eu acabei ficando desempregado. Eu estava prestes a casar, eu saí da empresa em meados de agosto. Quando foi em novembro, eu me casei e tal, uma festa linda, maravilhosa, tudo certo. Isso já era 2017? Novembro de 2017. Engraçado que nessa época eu comecei a trabalhar de graça para algumas pessoas, né? A gente foi morar na minha sogra, porque eu tinha acabado de ser mandado embora, e eu fiquei morando com a minha sogra 2, 3 anos, se eu não me engano. Mas acontece uma coisa, algo pessoal aí, que já desestrutura seu plano mais ainda, além daquilo que você comentou da parte profissional, né? Foi 3 meses depois. Eu casei em novembro e em janeiro eu fiquei sabendo. E era uma doença já assim um pouquinho evoluída também, né? Quando ela ficou doente, ela foi direcionada para Santa Casa. Quando ela chegou no médico, a médica pegou e falou para ela assim, viu, você tá com câncer na mama, tal. Você vai descer agora, você vai tomar a primeira quimio vermelha. Você vai tomar uma sequência de 6 quimio vermelha e 2 brancas. E aí a gente começou a descer a escada e todo mundo chorando e eu em parafuso. Quando a gente desceu, até falta o ar na hora de falar. Quando a gente desceu, ela foi lá para tomar medicação e aí a moça pegou e falou, não tem medicação aqui, vai para sua casa e quando tiver a gente liga e você vem tomar. Na época estava em falta a quimioterapia lá que ela tinha que tomar.
Cara, isso aí ela já chorando, eu vou morrer, não sei o que, não sei o que. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, ela foi chamada no AC Camargo. Aí eles pediram para refazer os exames, e nessa que eles refizeram os exames, ela descobriu que estava com câncer no osso, no externo, e câncer metastásico no pulmão também. Nossa. E aí iniciou o tratamento dela, ela não precisou fazer as químios, porque era um tratamento extremamente invasivo. Na Santa Casa, o plano era tomar as 6 químio e arrancar a mama toda e acabou. Então, na hora foi um baque pra gente, mas a gente seguiu firme. Aí foi quando eu comecei a ir pra igreja, e aí na igreja eu comecei a ter diversas revelações. Ali eu não tinha uma fonte de renda, não tinha nada. E aí eu fazia processo de coaching de graça, mas eu não usei isso de muleta, não usei isso de desculpa, não usei isso para me promover também na época, até porque era ela que estava passando por esse momento. Aí ela foi fazendo o tratamento, na época ela tinha um negócio dela também, ela vendia roupa feminina, aí ela parou com isso, então secou completamente a fonte, e a gente, o que eu vou fazer? Aí eu fui pra rua, fui fazer Uber Eats, imagina, você formado, falando inglês, com vários cursos, eu falei, cara, não tem o que fazer, vamos pra rua, vamos vender, e fui. Eu fiz coisas absurdas, mas isso só me edificou e só me tornou mais humano. Teve algum momento que te deu um estalo de falar assim, não, até aqui vai, de 2017 a 2019, até aqui essa situação vai, daqui pra frente chega, eu quero outra coisa. Teve algum momento que te deu esse estalo? Uma palestra do Rick Chester, e nessa palestra eu ouvi um rapaz, me chamou Fernando Maia, eu falei, nossa, na palestra do Rick Chester, aí ele falou, vamos fazer um canal e tal, falar sobre empreendedorismo, tal. E aí eu fui, e aí nesse canal, o nome do canal era até Conversa para Boi Dormir, e aí eu recebi uma ligação do Lucas, aí o Lucas falou, meu amigo, eu empresário, você acha que eu vou ouvir um canal chamado Conversa para Boi Dormir? Cara, não faz sentido, o que você tá fazendo da sua vida? Ele não sabia da minha história, porque a gente ficou um tempo sem se falar. Aí ele, cara, eu não tô nem aí, mas vai lá, arruma um emprego, se vira, mas para com esse negócio de canal, você precisa se reerguer. O que tá acontecendo com você? Eu falei, cara, e aí foi onde me deu o estalo, aí eu comecei a voltar a estudar sobre o mercado financeiro, aí foi quando tudo começou mais ou menos a fluir ali, comecei a cuidar da minha saúde, arrumei um emprego, mesmo assim não desisti de ter o meu canal ali. Aí eu comecei a criar algumas fontes de renda. Eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que eu indico para todo mundo. Para todo mundo tinha que ler esse livro, porque ele dá uma virada de chave que a gente não faz ideia. E aí, lendo esse livro, eu comecei a ter algumas ideias, né? Já estudava sobre o mercado financeiro, já investia para um amigo aqui, outro ali, que me ajudava a ter uma renda extra. Aí eu comecei a vender produto, que eu vendia perfume importado. Aí a Renata voltou a vender as roupas dela, que ela ficou legal, ela viu que o tratamento não ia ser invasivo nem nada. Hoje ela tá curada, hoje, graças a Deus, ela só faz os acompanhamentos aí, mas graças a Deus ela tá fora de risco, vamos dizer assim. E aí, então, ela também começou a se reerguer pelo lado dela, porque você tinha comentado que a fonte financeira do lado dela também tinha secado, né? E aí os dois começam, isso é quando? 2020, vocês começam a se reerguer um pouco mais? 2021 começou a pandemia, né? 2020. Que é na hora que você começa a se reerguer, começa a levantar, vem uma outra doença familiar que te tira do ar, que foi uma questão com seu pai. Eu levantava 4h30 da manhã, e eu corria até as 5h30, 6 horas, tomava uma ducha e ia lá pro meu pai. Eu trabalhava home office. E aí, a hora que eu cheguei em casa, meu irmão assustado, todo mundo na rua. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não, o pai. Eu falei, o pai? O que aconteceu com o pai? A hora que eu entrei, meu pai ele tinha caído, bateu a cabeça. Resumindo a história, ele teve traumatismo craniano
AVC hemorrágico, e aí a gente correu com ele para o hospital, e aí eu comecei ali a ficar mais perto do meu pai e ajudar minha mãe, minhas irmãs a cuidarem do meu pai, né? Ele chegou até num nível que ele só mexeu os olhos. Isso durou o ano de 2020 todinho, praticamente. A gente falava, até dezembro eu acho que ele não tá mais com a gente, né? Mas ali, eu, meus irmãos, até minhas tias, minha mãe, todo mundo ali com paciência com ele, cuidando dele. Eu orava muito, eu que não era um cara, eu era um cara cético para esse tipo de coisa. Mudou. Eu orava muito, e eu sou muito grato, porque hoje meu pai tá praticamente 0 bala. Mas nesse período... Ele recuperou completamente Completamente. E aí ele se recuperou, como você falou, outubro de 2020, que ele começou a melhorar, e aí você conseguiu dar sequência. Aí foi quando você iniciou o trabalho como consultor, mas como você já fazia outras coisas antes, você também continuou com tudo paralelo, vendendo produto. Toda a situação que eu passei com meu pai ali, em 2020, tudo, eu falei, eu preciso tomar uma atitude para minha vida também. Aí eu falei, quer saber? Eu vou para minha casa. Aí surgiu a oportunidade para alugar o apartamento. Aí eu fui, aluguei o apartamento. Em julho, lá quando meu pai estava ruim, eu decidi fazer uma pós-graduação, iniciar a pós. Sem ter condição. Eu falei, eu vou fazer, me viro, se der para pagar eu pago, se não der, eu tranco. E aí eu fui indo ali aos trancos e barrancos, fazendo os trabalhos paralelos. Na época, mesmo cuidando do meu pai ali, ainda tentava fazer uma coisa ou outra paralela ali. E foi bem bacana essa experiência. E aí eu fui pagando minha pós, eu falei, bom, então eu vou pro meu apartamento agora. Quando as coisas começaram a melhorar depois que meu pai ficou bom, aí eu falei pra minha esposa, vamos pro apartamento. Ela, meu Deus, calma, tem sua pós, não sei o que. Falei, não, vamos pra nossa casa, a gente precisa da nossa casa. Depois de tudo que a gente passou, a gente precisa do nosso espaço. Sim. A gente precisa se reconectar, ser marido e mulher ali. E você teve do meu lado esse tempo todo aí que eu passei com meu pai, e eu tive do seu lado o tempo todo que você ficou doente. Às vezes eu era meio duro com ela, tudo, mas a gente ficou junto. Então, vamos pra nossa casa. Aí, em dezembro, eu já estava morando praticamente na nossa casa, a gente já estava morando lá, e aí recebi uma ligação dia 23 de dezembro. Era para fazer parte da consultoria. E aí eu falei, cara... Você fala, uma porta se abriu porque você aceitou, se arriscou um desafio. Você olhou e falou, quero fazer uma coisa nova, e uma nova porta se abriu também. Exato. Um detalhe que esse era meu sonho desde 2009. Trabalhar com consultoria, trabalhar com treinamento, trabalhar com desenvolvimento de pessoas, gestão de negócios. Então, sempre foi meu sonho esse. E aí, quando me ligaram em dezembro de 2020, em plena pandemia, eu falei, eu topo. Mas é para trabalhar viajando, tal. Fiz 5 horas de teste lá para entrar na consultoria. 5 horas de teste, falei, cara, eu vou para cima, não quero nem saber. E aí fui, consegui, enfim. E hoje eu tô super bem, tô na minha casa, já tô finalizando minha pós. Graças a Deus, passou a nuvem negra. Cara, Fernando, não tem nem o que dizer. Se essa história não for inspiradora, porque assim, tem muitos pontos aí para se falar, né? São resiliências na parte da vida pessoal, né? Tantas situações que te pressionaram a desistir, mesmo assim você não desistiu. Suporte familiar, né? Entre você, a sua esposa, seu pai, tanta coisa aí tem dentro disso. E essas reviravoltas profissionais entre não ter nada e começar a ter tudo, não ter nada e começar a ter tudo, sempre conseguir conciliar isso. Então, para mim, é realmente uma história muito inspiradora. E aí, para acabar, Fernando, se você pudesse resumir toda essa história de reviravolta em uma palavra ou em uma frase ou em um aprendizado, qual que seria? São 2 frases, né? A primeira eu diria, desistir não é uma opção, e a segunda é algo que eu falo para todo mundo. Levanta a bunda da cadeira e corre atrás do que você quer, porque não existe nada que você se dedique que você não consiga ter resultado.
Queria te agradecer imensamente por compartilhar, inclusive esse aprendizado, né, que é muito importante. Obrigada mesmo, porque eu sei que vai inspirar muitas pessoas com essa sua história, viu? Legal, Dani. Eu que agradeço a oportunidade aí. E se você gostou da história do Fernando, se te impactou de alguma forma, né? Se você se identificou, curte aqui. Aproveita, comenta o que mais te impactou e principalmente compartilha esse vídeo com mais pessoas que têm situações similares e que precisam dessa dose de inspiração para seguir em frente. Então por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.